essa guerra entre a natureza humana e as forças satânicas, ela atinge todos aqueles que rejeitam os ensinamentos de Deus. Aí você pergunta, poxa vida, se existe isso, então como é que eu faço para poder vencer? Então como é que eu faço para não ser atingido? Eu vou ensinar a vocês 3 pontos para você não sucumbir no campo de batalha. O primeiro é difícil. O irmão Lica falou ali. O que foi, irmão Lica? Joelho no chão, jejum e oração. A primeira coisa é orar, irmão. Se você não quer sucumbir diante das astúcias de Satanás, você precisa orar. A segunda, orar. A terceira é mais fácil, orar de novo. Nós precisamos ter uma vida de oração. Se eu sou um adorador e o meu Senhor, para eu falar com Ele, eu preciso orar, então eu preciso orar. Mas aí você pergunta, então o que é oração? Oração, querido, é você dar permissão a Deus. Oração é você dizer para Deus, Deus, pode agir. Ah, mas Deus não é soberano. Se Deus é soberano, por que eu tenho que dar permissão a Ele para Ele agir na minha vida? É o que tem, às vezes, criado uma interrogação na cabeça de muita gente, irmão. Mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu vou falar. Então para que eu tenho que falar? Olha, Deus tem princípios, irmão, que nós muitas vezes esquecemos. E um dos princípios de Deus chama livre-arbítrio. Ou seja, Deus só vai agir na minha vida se eu permitir. Deus só vai fazer algo comigo se eu der lugar. E na verdade, quando você ora, você está dizendo para Deus, olha Deus, faça o que tu queres. É tipo assim, você quer ver? Ó? Eu até dei um exemplo lá no Vomita Mel, onde eu preguei sobre isso. Eu moro de aluguel. A casa é minha? Não é. A casa é do irmão Lica. Estou usando hoje o irmão Lica doidado ali. A casa é do irmão Lica. Se a casa é dele, ele pode entrar a qualquer hora na minha casa? De forma alguma. Se está alugado, eu que mando. E assim é a nossa vida, irmão. A sua vida, quem manda é você. Ainda que Deus tenha poder de destruí-la, mas quem manda é você. Então o princípio de Deus, do livre-arbítrio, ele requer que eu e você venhamos dizer para Ele, olha Deus, haja na minha vida. Faz o que tu acha que tem necessidade. E sabe o que vai determinar as bênçãos sobre a sua vida? É quanto tempo você passa de oração com Deus. O que vai determinar quem você é para Deus é o tempo que você passa falando com Ele, irmão. E você sabe o que acontece quando você ora? Por favor, essa é a parte mais gostosa da mensagem. Lucas 3, 21 e 22. Veja o que acontece com o verdadeiro adorador. Veja o que acontece com aquela pessoa que tem Jesus acima de tudo, acima de todos. Veja aí, Lucas 3, 21 e 22. Aleluia. E aconteceu que todo o povo se batizava. Sendo batizado também Jesus, olha o que aconteceu. Jesus fez o quê? Orou. E quando Jesus orou, aconteceu o quê? O céu. Ah, meu querido, a hora que o céu se abre, eu vou te falar, nada pode conter o poder de Deus, irmãos. Olha, eu gosto de dizer, quando você dobra o seu joelho para orar e está tendo alguma reunião no céu assim, Deus fala, peraí. Tem um filho meu falando comigo lá. Não, peraí, vamos ouvir aqui o que ele está falando. Querido, o céu se abre. Quando o verdadeiro adorador dobra o seu joelho para falar com o Pai está atento à sua oração. A Bíblia diz que as nossas orações é um aroma suave às narinas de Deus. Elas são guardadas em potes preciosos, irmãos. Sabe por quê? Porque o preço que Jesus pagou por você foi altíssimo. Foi por amor que Jesus fez o sacrifício dele por mim e por você. E por isso, quando eu dobro o meu joelho e digo, Senhor Jesus, quando eu digo, Pai amado, quando eu digo, ó Espírito de Deus, meus queridos, o céu se abre e o poder de Deus, ele é liberado sobre você. E sabe o que acontece mais? O segundo ponto aí, o que ele diz? Depois daqui o céu se abriu? O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre. Irmãos, aqui é que está a maravilha da coisa. Quando o verdadeiro adorador dobra o seu joelho, que fala com Deus, e que o céu se abre, Deus dispensa o seu Espírito para estar com ele. Deus libera o Espírito Santo para morar na sua vida. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele traz alegria, ele traz satisfação aos nossos corações, irmãos. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que os crentes não entendem isso?
Por que que tem tanta gente que está na igreja hoje, não sabe essa alegria que ele deve ter, por ter em seu coração um bem tão precioso? A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, carregando um tesouro tão precioso, irmão. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, o Espírito Santo desce com dádivas, com bênção sobre você, irmãos. E agora a coisa mais importante, o que diz aí? Ah, meu Pai, tu és bom demais. Nós ouvimos a voz de Deus, irmão. O verdadeiro adorador, quando ele dobra o seu joelho, ele é capaz de entender a voz de Deus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem eu gosto de ouvir as suas orações. O que está acontecendo hoje, queridos, é que nós estamos procurando o meio mais fácil para vencer na vida. Nós estamos procurando facilidade para romper as barreiras. E no reino cristão, irmão, no reino de Deus, nada é com facilidade. Não se engane, não. Nada é com facilidade. Tudo tem um preço alto. Não preço de salvação, claro, mas um preço de esforço, de dedicação. Porque, como nós dissemos, a nossa luta não é contra a carne, irmão. A nossa luta é contra aquele que tem poder para tentar nos atrapalhar. E eu digo uma coisa para você nessa noite: Deus não precisa de intermediário para falar com você. Deus não precisa que você corra atrás de pessoas para falar com você, querido. O que Deus precisa é que eu e você estejamos atentos à sua voz, sensível à tua voz, irmãos. E infelizmente, como eu disse, as pessoas na ânsia de conseguir as coisas fáceis estão correndo atrás de milagreiros, pastores milagreiros, fazedores de milagres, entre aspas. Pastores que estão prometendo aquilo que nem ele tem. Profetas que não passam de interesseiros. E sabe o que acontece? Estão destruindo a esperança de muita gente. E a gente às vezes volta para Jesus e diz: mas Jesus, eu confiei que tu ia agir nesse problema, Senhor, e tu não fez nada. E se a gente fosse sensível à voz de Deus, com certeza a gente ia ouvir ele dizer assim: meu filho, eu tentei, você não me deu ouvido. Meu filho, quantas vezes eu tentei falar com você e você não me ouviu. Irmãos, eu tenho uma experiência nessa área. Quando a Ana Júlia adoeceu, e o médico disse assim: olha, pode ser leucemia. E eu senti que a terra saiu debaixo dos meus pés. E eu fiquei aquele dia, não vou dizer desesperado, mas eu fiquei aquele dia arrasado. E a minha pergunta foi essa: mas Deus, por que tu permitiu isso? E eu cheguei em casa, né? Ela estava no quarto com Císera. E aí meu quarto ficava um quarto de oração no fundo da casa. Eu fui orar. E quando eu estava orando, Deus falou: você esqueceu o que eu falei com você? E aí eu perguntei: mas Senhor, o que, Senhor? Dá um pouquinho de som aqui, montar um som. Aí eu disse: o que, Senhor? E eu lembrei quando o Jonathan nasceu, irmãos. Ele nasceu com uma icterícia bem forte. John nasceu parecendo um Incrível Hulk, verdinho, né? Assim, forte a icterícia dele. E aí Deus usou a irmã Dema e disse assim: meu servo, não se preocupe, porque eu sou o Deus que cura os seus filhos. Eu confesso para vocês que eu saí de lá com dúvida. Falei: eu só tenho um filho, como é que Deus cura os meus filhos? E nessa noite, quando eu dobrei o meu joelho no meu quarto, e Deus disse: eu disse na boca da minha serva que eu iria curar os seus filhos. Naquela noite, irmão, Deus curou a Ana Júlia. A gente ungiu ela com óleo e Deus curou. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos ser sensíveis à sua voz.
Que nós venhamos a entender, Deus não mudou o seu jeito de falar, irmãos. Deus não, a sua garganta não anda mais inflamada que a gente não possa ouvir. A Bíblia diz o quê? Que os seus ouvidos não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas. Mas o que está faltando é intimidade com Ele. Nós temos corrido atrás de tantas coisas, irmãos, menos de querer conhecer o nosso Senhor, menos de querer aproximarmos mais do nosso Senhor. E precisamos ter cuidado, irmão, porque Mateus 26:41 ele diz assim: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que tentação é essa? A tentação do diabo tentar fazer você desistir de Deus, irmão. A tentação do diabo colocar no seu coração que o milagre é mais importante do que a vida eterna. A cura é mais importante do que morar no céu. A riqueza é mais importante do que qualquer outra coisa. Essa tentação, irmãos. E nessa noite eu gostaria que você pudesse entender isso. Deus te ama de um modo tão especial, que por mais que o diabo não tenha desistido de tentar lhe tirar dele, nunca esqueça o que eu vou dizer agora. Deus jamais vai desistir de você. Amém? Deus jamais vai desistir de lutar por você. Deus jamais vai desistir de te amar. Deus jamais vai desistir de dizer: olha, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas dê prazer ao Senhor, querido. Seja um adorador. Seja aquele que diz: olha, Jesus, eu estou pronto para levar a tua palavra. Eu estou pronto para falar para o mundo que tu és Deus, que tu és Salvador. Não desista jamais, queridos. Porque os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Ah, amado Jesus, como nós precisamos dessa intimidade, Senhor. Como nós precisamos entender, Senhor, que o Teu carinho, o Teu amor por nós, Pai, é tão grande que nem os nossos pais, Pai. Como a Tua palavra diz que ainda que uma mãe que amamenta, ela vem esquecer do seu filho de peito, Senhor, Tu jamais se esquecerá de nós. Ah, meu Pai, mas nós temos deixado o Senhor em tantos lugares, Senhor. Nós temos deixado a Ti em tantas coisas pequenas, sem sentido, meu Pai. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir uma bênção especial para essa igreja. Eu quero pedir uma bênção especial para cada um desses adoradores, Senhor. Que eles sejam, Pai, íntimos de Ti, Senhor. Que eles possam ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz, dizer: meu filho, eu quero você dessa forma. Minha filha, eu te chamei para isso. Ah, Deus, fala em cada coração, Senhor. Trabalha em cada vida. Pai querido, sabemos que precisamos muitas vezes da cura, é verdade. Precisamos muitas vezes, Senhor, de bens materiais, é verdade. Pai querido, mas que nunca saia da nossa mente que o que nós precisamos mesmo, Senhor, é estar preparado para ir morar contigo na glória, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu te agradeço por esse momento e peço essa bênção sobre cada vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, irmão. Agora que você viu sobre o que é ser um verdadeiro adorador, você tem sentido dificuldade em ser um adorador? Se você tem sentido essa dificuldade, se coloque de pé, irmãos. Quantas vezes nós nos pegamos com interrogação? Quantas vezes eu viro para Deus e digo: Senhor, olha, eu acho que Tu não existe, Senhor. Porque eu precisei disso e não consegui, eu precisei daquilo e não deu certo. E lá na frente Deus me mostra porque não era para dar certo mesmo. E aí eu volto atrás e: Senhor, me perdoa, porque eu estava errado. Quantas vezes nós temos dificuldades em orar, irmão? Quantas vezes nós temos dificuldade de ter uma vida de oração? Nem é tanto de orar, mas é uma disciplina de oração. Olha, eu vou orar ao Senhor todo dia, tal hora. Eu vou orar ao Senhor por esse sentido. Não é fácil, a vida cristã não é fácil. Essa carreira que nos está proposta não é fácil. E por isso eu quero orar por você mais uma vez e pedir: se você tem sentido essa dificuldade, acompanhe essa irmã e diz: olha, Senhor, eu tenho sentido essa dificuldade. As interrogações, Senhor, têm sido tão grandes na minha mente, que às vezes eu penso até em desistir. Às vezes, Senhor, eu não acredito no que falam lá na frente. A televisão fala isso e o pastor ali fala outra coisa. Quem é que está certo, Pai?
querido, que você possa ter essa sinceridade de dizer: Senhor, eu preciso mudar, não é a minha igreja, não é o meu pastor, eu preciso ter uma vida de adorador, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso dizer ao mundo que tu és rei, que tu és Senhor. Hoje é quinta das boas novas, que você possa sair daqui nessa noite levando essa boa nova, não de uma cura, que talvez você possa ter vindo atrás disso, não de coisas, de assuntos a serem resolvidos, mas que você possa levar esse bem precioso, que é a certeza que você é um adorador e que o Senhor Jesus te ama acima de qualquer coisa. Amém? Eu quero convidar o irmão Lee, que ele vai estar orando nesse momento por você, por mim, e que Deus possa nos abençoar e colocar no nosso coração, irmão, essa dedicação de sermos bons adoradores. Nós vamos orar, irmão, pedir a Deus, porque nós somos pequenos, mas Deus é grande. Nós somos falhos, mas Deus não falha. Nós necessitamos, mas Deus não necessita, Ele tem tudo em suas mãos. Meu amado e querido Jesus, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, que é firme e verdadeira. Os céus e a terra passam, mas a Tua palavra continua fiel. Tu és fiel para sempre. Abençoa os Teus servos, nossa vida que ouvimos a Tua palavra. Que nós possamos ser, Senhor, verdadeiros adoradores. Que possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque Tu, ó Deus, escolhe esses tais. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a liderança, abençoa cada um individual. Aqueles que estão com grandes necessidades, ó Deus, Tu podes agora, em nome de Jesus, dar aquela bênção que Tu tem preparada. Tu nunca falhou, Senhor, nós esperamos isso. E agora, Senhor, em nome de Jesus, Tu abençoa cada vida aqui, Senhor, cada uma, cada criança, cada senhora, cada senhor, cada pessoa, Senhor, Tu abençoa em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Ajuda cada família aqui, Senhor, que são servos Teus, que Tu, ó Deus, tem chamado para que Te sirva em espírito e em verdade. É o Teu desejo é de ver homens e mulheres e jovens abençoados, guardados, firmes na Tua palavra, esperando no Cristo vivo, aquele que nunca falhou, aquele que jamais falhará. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que está nessa terra, que precisa muito, a começar da minha pessoa. Ajuda-me, Senhor, abençoa todos nós, Senhor, que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, que nós possamos voltar para casa crendo que Tu é o Senhor da glória. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus.